Olá pessoal, muitíssimo bom dia. São exatamente 11 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Sim, eu me atrasei 2 minutos hoje, algo raríssimo. Só vai acontecer no próximo alinhamento de planetas, tá bom? Vamos aguardar agora a nossa convidada entrar em ação. Assim que você der o ok para mim, dá um oi aí para mim, a gente já te puxa para a tela. Aí, já entrou? Beleza. Estão me ouvindo bem? Só me dá um ok se estão me ouvindo bem. Só, por favor, você está me escutando bem? Que eu estou usando esse microfone em vez de usar o outro. Olá! Olá, tudo bem? Cheguei! Tudo bom? Chegou, tudo bem? Tudo bem, deixa eu botar um bagulhinho aqui para ficar na altura. Tá. E tá mais ou menos. Tá Tá bom bom. aí? Tá bom aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te Me ouvindo. escuta bem? Sim, Beleza. senhor. Pessoal aí, galera tá escutando a gente? Ok, fechou então. Tem muitos casos aqui, como você domina mais o assunto, eu vou deixar você falar mais, mesmo porque você é minha convidada, eu sempre Não tem prestigio. problema nenhum. Faça uma apresentação para o pessoal saber do que nós estamos falando. Tá bom. E do Hoje que nós nós vamos vamos falar. falar. Ok, hoje vamos falar de um tema diferente. Vamos falar de OVNIs. No meio cristão, não se fala nisso. Normalmente, a crença cristã é que o OVNI é do diabo. Normalmente, o ser Sim, humano, verdade. quando ele desconhece alguma coisa, ou ele fica com medo, né? Ou então ele demoniza aquilo, ele simplifica. Especialmente quando a gente parte para a linha da religião. Quando não se Sim. entende algo, é demônio. Você simplifica assim. Eu não sei o que é, então é demônio. Pronto, simples assim. Né? Ou então você fica com medo daquilo que você não sabe o que é e você fica paralisado. Você não busca estudar. Né? Então hoje a gente vai fazer um traçado, né? Dar um panorama do que são OVNIs, que é diferente de UFOs, né? Diferente de ufologia, não é isso? Estou certo na minha Na afirmação? verdade, um é tradução do outro, né? UFO é Undefined Flying Object e OVNI é objeto voador não identificado. Então, um é tradução do outro. Então, não é Tá. diferente. Ok. Que o meu inglês é The Books on the Table, né? Não tem Então a gente problema tem... nenhum. Beleza. Estamos aqui com a teacher para resolver esse problema. Tá, eu tenho visto muitas coisas acontecendo agrupadas no mesmo tempo. Teve o caso de Magé, no Rio de Janeiro, né? Tem até a foto de uma explosão. Depois tem alguém conseguiu no Google Maps recuar alguns dias ou meses, né, atrás e conseguiu fotografar o local e agora hoje não se acha mais. Pelo menos a O local informação que eu tá tive. com um negócio como se fosse um blur em cima, né? Então acabou, tiraram. Isso acontece também em Denver, né? Perto do aeroporto Denver, né? Também tem uma área que você não consegue enxergar e é uma área grande. Na Você não verdade, são consegue. várias áreas, né, do Tá planeta Terra cheio. que existem esses cover-ups do próprio Google Exato. Maps, né? A maioria delas são bases aéreas e bases militares, principalmente as que Militares. contêm ogivas nucleares, porque aí ficaria muito fácil para um potencial inimigo poder identificar a localização e tudo, porque essas bombas são muito grandes, né? Uhum. Mas existem áreas também que foram ocultadas no Google justamente por causa de acidentes e quedas de OVNIs ou UFO, como você quiser chamar. Pois é. Então tem esse problema, sim. Uhum. Eu vejo que tem. O aeroporto de Denver, por exemplo, ele levou mais tempo do que o previsto para ser Para construído ser construído, sim. e mais dinheiro. E Né? E tem tem um um vídeo monte no de meu canal falando túneis. sobre isso. Tem no seu Tem um vídeo no canal? meu canal falando sobre as Legal. teorias da conspiração que envolvem o aeroporto de Denver. Eu já estive no aeroporto de Denver Teve? e eu acho, sim, pessoalmente, eu fiz uma Que conexão lá legal. e eu vi as artes lá e tudo meio que com uma conotação meio da Sempre nova ordem meio mundial, um sinistro, negócio meio sim. maluco. Eu já vi Tem, fotos. Eu tenho um amigo meu que mora tem no Colorado. Ele mandou imagens para mim, mas eu nunca vi em loco, né? Tem até um cavalo que fica do lado de fora que ele Isso, tem os azul, olhos né? de fogo. É um Olhos de cavalo todo fogo, azul com os olhos de gigante. fogo e é um cavalo Mustang, que é importante É. falar que é aquele cavalo bem grandão que vai no logo do Mustang, né, do carro. Eu já estive lá e, para falar bem a verdade, eu não vi nada de mais naquele aeroporto. Mas existem as teorias da conspiração, sim, né? Tem. Que Então você tem um falam vídeo sobre sobre várias isso. coisas. Tenho. E Você no lembra o vídeo eu nome? falei, gente, eu Se, acho que era isso mesmo, se a digitar Carol conspiração do aeroporto Capel, de Denver. É, Denver já acha, né? E o seu canal é acho que fácil. Só sim, digitou sim. a É, Carol Capel, já te achou. Beleza. sim. Tá? Aí também, nesse caso de Magé, vazou um áudio, não sei se chegou até você. Olha que chegou tanta coisa, Daniel, socorro.
No meu Instagram, Mandou um monte de coisa. no meu Instagram, eu coloquei até no meu IGTV, que eu achei interessante, que vazou um áudio, supostamente, dos pilotos que foram investigar aquela queda, né, em Magé. E o áudio entre os pilotos é muito interessante, né? Eles não estão fingindo, eles estão falando para valer. Você vê que eles usam códigos da aviação e tal. É a mesma coisa daquela matéria do Fantástico que eu te mandei, de 86, que eles chamaram de Noite dos UFOs, né? Sim, Então, sim. se você digitar lá na internet, lá no YouTube, Fantástico 1986, Noite dos OVNIs, já aparece o negócio, o que é muito louco. Ali é quase que incontestável, porque o próprio Brigadeiro, Na verdade, né? existem várias coisas que são incontestáveis, né, Daniel? Na Uhum. história da ufologia, eu não sou ufóloga, tá? Eu sou entusiasta, eu gosto Eu do também assunto. não. Eu gosto de E tudo. eu conheço várias histórias, né, sobre o tema OVNI, que elas são incontestáveis. Essa semana, inclusive ontem, saiu no meu canal a história sobre os OVNIs do Pará, que da Ilha de Colares. Você já deve ter ouvido falar uma história bem famosa, chama Operação Prato. Já ouviu falar? Não. Não, é porque Essa assim, Luiz, Operação eu gosto, Prato, mas eu não me debruço tanto no assunto, né? Eu conheço um pouquinho de cada coisa, sim, sim, né? sim. Essa Operação Prato foi um dos casos assim mais Não, bem senão fica poluindo a documentados tela. da Força Aérea e da ufologia brasileira, porque eles tiraram cerca de 500 a 800 fotos do acontecimento. Houveram testemunhas, pessoas que foram afetadas por isso. Houveram documentos, filmes captados pela Força Aérea Brasileira. Houve uma ação especializada da Força Aérea, conhecida como Operação Prato, para investigar esse evento em Operação Prato, vou específico. pesquisar isso. Operação Prato. Dá uma olhada no vídeo que saiu no meu canal, porque eu coloquei o depoimento do próprio capitão, né, que era o Irangê de Holanda, Tá com esse Lima. O nome, Irangê Operação de Holanda. Prato também? Tá, Operação Prato, sim. Beleza. Ah, isso aí que eu vou Eu ver. postei ontem. É bem Tá. interessante porque o que acontece? Depois que descobriram a real natureza desse fenômeno que estava acontecendo em Colares, na ilha de Colares, e nas ilhas aí, ali em volta também, com aquela população ribeirinha, isso aconteceu na década de 70, tá? Mais precisamente em 1977. Depois que Aham. eles começaram a investigar, que eles chegaram a uma conclusão, e esses arquivos foram solicitados pela agência de inteligência, a CIA, né, que é a agência de inteligência americana, a operação foi cancelada do dia para a noite. Então, vamos acabar com a operação, encerra tudo, fecha-se a caixa, manda a caixa para o governo federal. O capitão, o Irangê, lá, ele teve que fazer um relatório de mais de 2.000 páginas para mandar para o governo federal. E Uau. depois, quando ele resolveu abrir a boca e falar o que tinha realmente acontecido lá, ele ligou para o editor-chefe da revista UFO, que é o Ademar Uhum. Gevaer, que eu até conheço ele pessoalmente. Ele ligou para ele e falou: Olha, eu tenho aqui, eu vou contar tudo o que aconteceu lá na Ilha de Colares. Aí o Ademar pegou, largou tudo que estava fazendo e foi lá na ilha, lá eu acho que ele era também do Belém do Pará. Foi lá na casa dele Aham. filmar tudo e fizeram ali um documentário que também saiu, se não me engano, é no Fantástico que saiu, ou entrevista na Record, alguma coisa assim, saiu lá como Teve um exclusivo na documentário no época. Fantástico, mas acho que não fala sobre esse caso, não. Fala Porque sobre esse a caso Noite é dos bem. UFOs, que foram lançados Eu não 5 sei para onde caças, que foi. Eu acho que tentaram tá com o logo abater, da mas... Record ali. Eu É. acho que tá com o logo da Record a imagem. E aí, depois que esse cara deu essa entrevista revelando tudo o que tinha acontecido, ele que foi o capitão, ele apareceu morto. Então, é bem É, chocante o caso, porque é tipo uma coisa assim, eles mandaram ele ficar abafam, a quieto e mídia ele manipula falou, pra caramba. entendeu? Então, Uhum. teve Pô. esse caso também, para mim, é uma coisa incontestável, porque o que estava acontecendo lá? As pessoas, elas estavam tendo a energia sugada por essas supostas luzes que apareciam no céu. Então, eles sofriam uma queimadura de pele, né, que tem até a foto da mulher no meu vídeo. Então, elas sofriam essa queimadura e depois ficavam por semanas sem força, sem energia, sem conseguir andar, sem conseguir fazer várias coisas. E os ataques eram geralmente feitos com maior proporcionalidade a mulheres, e aí Aham. começou então Curioso. uma loucura naquela ilha, sabe? Porque era uma população bem pobre e tal, e sem acesso às coisas. E eles começaram a meio que querer fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? Porque o governo Uhum. não dava, o prefeito da cidade acionou o governo federal, mas o governo cagou para a situação ali. E aí eles começaram a querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso foi a público, virou mídia no Brasil inteiro. E aí então eles enviaram essa operação especializada. E depois que, daí o capitão ele conta o que ele viu e tal, e depois que ele passou por essa experiência, onde ele teve um contato de terceiro grau, porque existem diferenças, né, entre os contatos. Eu vou te perguntar isso.
Sim, É é uma bem das interessante perguntas que essa já parte. fizeram aqui. Tá. Ai, que legal, tá bom. Uhum. Então, ele teve um contato de terceiro grau, que é quando você observa o UFO bem de perto, né, e tem ali um contato realmente. Ele morreu. Então, coitado, Também é tipo, melhor não ver o não UFO, pode então, né? falar, Não entendeu? pode falar nada, né? Não, você pode Posta- ver, você não pode falar, entendeu? Essa é a Depois, mas o diferença. Pentágono abriu agora os arquivos. Eles estão afirmando Então, que de eles fato abriram existem. arquivos de três vídeos que circulavam na internet há muito tempo atrás, Eles né? Esses afirmaram vídeos agora são que é bem para valer. antigos. E eles Uhum. falaram, não é uma de nossas aeronaves, não é uma aeronave russa, porque isso aconteceu durante a época da Guerra Fria, né? Algumas Sim. das imagens captadas. Então, não é uma aeronave russa, não é uma nossa, não é forças aliadas e nem forças inimigas. O que É, é? Não identificado. Então, por não isso, sabe o que óbvio. é. Exato. E quando eles assumiram isso, curioso, eu vi uma matéria que só nos Estados Unidos, em 2020, aumentaram 75% o número de visualizações de OVNIs. Então, é um caso curioso que eles estão se agrupando, segundo a matéria que eu li, eles vão especialmente em locais onde existe energia nuclear. É como se eles estivessem ou Eu fiz observando vídeo sobre isso já também. a nossa tecnologia, Sim. ou para aprender, ou para tirar algum Deixa eu proveito te disso, contar sei um lá. caso, então, que Ah, aconteceu, acho que é 1960 também, na década de 60. Porque assim, Daniel, depois do caso Roswell, que foi o primeiro caso de grande repercussão nos Estados Unidos, que aconteceu ali na linha do paralelo 27, que é o 27º grau de latitude do planeta, que é onde existe a maior recorrência de fenômenos UFO e tal, e ninguém sabe o porquê que acontece nesse paralelo em específico, que é engraçado ser inclusive onde 27, hein? fica... Por É quê? Qual que é interessante. o problema do 27? Não, 27 é um número cabalístico, né? Ah, É um número é? Ai, não do sabia. Cabalá, né? Que ele Hum, resulta em 9. Então, 7 mais sim. 2 vai dar 9. E esse 9 é um número cabalístico muito forte, bastante forte. Ele é muito representativo. Ele tem N simbologias, mas ele tem uma conotação hoje muito ligado a coisas do mal, né? A bruxaria, a Olha, alta magia. tá. No seu original, não, né? Mas Uhum. aí ele foi ganhando mutações, né, ao longo da história e hoje ele passou a ser um dos símbolos, né, da alta magia dentro do contexto do Kabbalah. Eles pegam no Kabbalah, Da misturam magia negra, né? Você da tá alta falando? magia, isso, não magia Sim. negra, umbanda, quimbanda, candomblé, alta Não, magia. não. Alta Sim, magia, sim. coisa pegada forte mesmo, que nem eles encontraram Pegada na aquelas bruxaria crianças no mesmo. túnel, Bruxona da bruxaria mesmo. vassoura. Isso, da vassoura, essa daí mesmo. Sei. Você sabe que eu fiz uma entrevista, mudando de assunto nada a ver, com uma moçambicana e ela falou sobre bruxaria em Moçambique e eu fiquei arrepiadíssima com as coisas que ela falou. O Não, tem negócio muita é muito coisa, pior do que a gente Carol. imagina. No Haiti, Gente, tá então, lá no meu canal. tem um livro que você não vai achar ele fisicamente, mas você acha ele em PDF, chama Serpente ou Arco-Íris. Ele é um Tá. cara que Eu já ele ouvi era um, falar. já ouviu falar? Ele era um Já ouvi representante falar. da indústria farmacêutica e ele foi visitar o Haiti em busca de descobrir o segredo, né, Do para curanderismo? desenvolver, não no curandeirismo, mas para desenvolver um anestésico mais potente, né, nas Uhum. anestesias. Porque ainda Sim, sim. existe muito fenômeno chamado sedação consciente, né? A pessoa está sedada, ela não sente nada, Mas mas ela ela ouve. tá Ela consciente, ouve, sim. né? Ela está consciente, ela escuta os caras falando, tipo É assim, tipo aquele Boa a Noite gente não vai Cinderela, conseguir né? salvar esse cara, né? Esse cara acho que vai morrer, não tem jeito, Sim. mas vamos tentar, né? Por Então ele exemplo, o escuta Boa Noite tudo. Cinderela, que é aquela droga que as pessoas dão para outras pessoas, ele faz isso, ele é uma sedação consciente. A pessoa, ela faz tudo o que as pessoas estão pedindo, mas ela tá, de certa forma, consciente, entendeu? Porque a pessoa Só tá que aí é acordada, via né? oral, né? É mais fraco ainda, Sim, porque ele macera o comprimido, mistura com álcool, o efeito é similar. sim, verdade. Né? Então é uma coisa curiosa. Então teve esse cara foi até lá para pesquisar o ritual voodoo, porque é muito Hum, famoso esse ritual voodoo no sim, sim. Haiti. Né? Então, que na verdade, nada mais é o ritual voodoo, eles chamam de seitas vermelhas, né? Então, simples, poucas palavras, mesmo que não é pauta do tema, né? Eles pegam, fazem um ritual, tipo, você tem uma desavença com o seu vizinho, não gosta do seu Tá. vizinho, né? Aí você pega, contrata um feiticeiro,
né, esse feiticeiro faz uma magia. Aí ele faz um monte de tranqueira lá que não tem nada a ver, é tudo cenográfico. Mas ele pega uma substância, leva uma semana para preparar o treco. Então ele põe osso, põe um monte de tranqueira, nada disso tem Sim, valor. sim. O que funciona mesmo é o veneno de um sapo. Ele extrai o veneno de um sapo, né, e mistura na substância. Eu não sei o nome, se é tetradoxeno, alguma coisa assim. Aí, Tá. esse veneno, ele é um neurotóxico capaz de deixar você nesse estado de catalepsia. Sim, Você, sim. você entra no estado de catalepsia profundo, com estetoscópio você não percebe se o coração está batendo, você só consegue perceber atividade de vida com eletro, mas nós estamos falando do Haiti, um país Não atrasadíssimo, né? tem, Não entendi. tem. Então a pessoa E aí morreu. dá a entender que a pessoa morreu, e aí A ela pessoa é morreu. como se fosse enterrada viva. É enterrada viva por 12 horas. Olha só. Aí, à noite, esse feiticeiro vai lá, junto com o cara que o contratou, e passa um antídoto para ele. Faz todo um ritual, danças tal, e passa o antídoto. Aí o cara volta. Só que como ele teve uma privação de oxigênio, ele fica abobalhado. Então os olhos Sim. dele ficam vitrificados, por isso temos zumbi. Ele fica zumbificado. Né? Então não é que ele é um zumbi monstro, né? Mas é uma pessoa que ele perde a memória, ele não sabe quem ele é, o cérebro dele ganhou um dano. Sim. E esse pesquisador quase morreu fazendo essa pesquisa. Quase envenenaram Caramba! ele. Ele escapou por um Porque ele fio. foi lá querer descobrir os segredos, né, dos Paranauê. Mas E então, eu estava quase se falando do lascou. Paralelo 27, É que isso, foi então, o é que que gerou exato. esse assunto. O que acontece? Eles começaram a observar ali naquela região do Paralelo 27, que é inclusive o local onde fica a área 51, 52, 53 e 54. A gente só fala da área 51. Mas a gente tem que entender que mais existem ali recente a área outras áreas. 51. A área 51, perdão, ela existe há bastante tempo, mas eu acho que ela foi anunciada pelo governo, se não me falha a memória, pelo Barack Obama. Tô certo? Não lembro, Porque Daniel, desculpa, eu não eu tenho vi essa uma informação. matéria. O Barack Obama ele chegou a falar, eu vi uma matéria na televisão, um documentário, onde o Barack Obama ele brincou. Eu sou o primeiro presidente norte-americano a afirmar que a Área 51 existe. Aí todo mundo deu risada. Então, Tal. mas você sabe por que tem esse nome? A gente acha que é uma Não. coisa muito cabalística, né? Que é uma soma. Ai, número 6666, volta, vira ao contrário, bota é um 9. Não. A área 51 nada mais é do que o território americano. O território americano é dividido por áreas, e cada área tem o seu número, e cada número tem sua base aérea. Não tem Então, nada a a ver com a área pinga, 51. então. Nada a Tá. ver com pinga, nada a ver com 51. número, não. É Tá. só o número do território. Então, o que Entendi. acontece com a área 51 em específico? Durante ali a década de 20, se não me engano, 1928, 29, teve o caso mais famoso, né, da ufologia, um dos primeiros casos, que foi o caso de Roswell, ali nos Estados Unidos. A cidade de Roswell, nos Estados Unidos, ela fica ali perto do deserto de Nevada, por isso a proximidade com a área 51 e a área 52. E aí, o que aconteceu? Nesse caso de Roswell, não sei se o pessoal que assiste a gente está sabendo dos Paranauê, mas nada mais é do que houve ali um acidente com um objeto voador não identificado. Sim. E aí, quando isso caiu numa velocidade tão assim, impactante, que ele gerou uma espécie de detrito, Daniel, que foi para cerca de 100 quilômetros quadrados com o impacto. Isso foi parar em sítio, foi parar em chácaras, foi parar, né, na população ali que morava ali. Os jornais da cidade já estavam com a matéria pronta para postar. Tipo, OVNI cai em Roswell, né? E aí, do nada, me vem o governo ali, monta acampamento, limpa tudo, pega tudo que coletaram ali e levam para onde? Para a área 51. Porque era aquela área do espaço aéreo ali que cobria aquela localização, entendeu? Então, temos aqui a área 51, para onde vai? Vai para dentro da base aérea que fica localizada na área 51. E aí, por causa desse acontecimento, a área 51, então, ganhou notoriedade na questão dos OVNIs e da ufologia. Porque foi para lá que, tecnicamente, levaram o bagulho que explodiu no chão. Depois, as matérias prontas do jornal foram todas recolhidas, e isso tem depoimentos de pessoas e de ex-patentes do Exército e tal, falando sobre isso, que esses jornais foram recolhidos e foram todos queimados, enfim, na época e tal, e eles caracterizaram esse acontecimento como a queda de um balão meteorológico, né? E aí teve um homem de um sítio ali em volta, que ele falou, não era balão meteorológico, olha esse pedaço de metal que eu tenho aqui. E o metal que ele tinha era de uma composição, né, de um polímero que eles chamaram lá, que não existe. Não existe na tabela periódica, não existe na química, não existe. Então, e o cara tá vivo? Não, o cara, 1928,
29 já não deve estar vivo 29, por não, mas natureza. não mataram ele, né? Não Não, mataram então eu ele. não sei da história desse tio, mas eu sei que ele falou, olha, não é. E aí a cidade de Roswell ficou mundialmente famosa como a cidade do ET. Você passa lá, tem o ET, a lojinha, igual Sim, Varginha. é que Igual nem Varginha. Varginha. Eu já visitei Sim, Varginha. sim. Eu já visitei Dá muito cursos Varginha lá. porque minha tia morava lá. Então eu fui Ah, lá, vi aquela nave que fica no centro, que é a caixa d'água, tirei sim, foto com o sim, sim. ET, as coisas loucas. E A até cidade é baseada nisso. tem um vídeo sobre o ET de Varginha no meu canal, justamente por causa disso, porque a minha tia morava lá e eu frequentei muito, então ela me contava as histórias da época e tal. E era mais interessante porque eu tive um ponto de vista de um morador e não o ponto de vista, né, que a gente viu na TV e tal. Enfim, Sim. o caso Roswell foi, aí caiu o bagulho lá e a Área 51 ficou famosa então porque tecnicamente eles mantiveram ali uma tecnologia que não era desse planeta, né? E depois, por Interessante. causa de testes aéreos que eles fizeram com aqueles aviões supersônicos que desaparecem, acabou que as pessoas começaram a desenvolver um interesse especial pela Área 51. Então, as pessoas elas viajam até lá, os ufólogos, os pesquisadores têm até grupos do Brasil que saem do Sim. Brasil para ir lá fazer a observação. Aí fica numa determinada distância, porque você não pode se Não aproximar, dá tem um para chegar muito perímetro perto. ali. Não, você chega Sim. perto, os caras vêm com uma metralhadora, E acerta em atira para você. matar. Tá escrito na Sim, placa, está né? escrito Atira na para matar. placa. Se você ultrapassar e você levar um tiro, nós não somos responsáveis pela sua morte. Exatamente. É tipo isso que está escrito. E aí É. eles vão lá e eles ficam observando, né, as aeronaves e tal, e existem muitas coisas ali que foram observadas ao longo dos anos que elas não condizem com a natureza de uma aeronave feita pelo ser humano, se é que você me entende. E aí, então, Uhum. levantou-se essa hipótese de que ali poderia haver tecnologia que eles recolheram em Roswell, eles estavam utilizando para a construção de aeronaves, né? Inclusive o Sim, avião que sim. desaparece, que é aquele triangular, O que ele avião fica de lado. invisível. Eu até É, esse comentei aí. isso com você. Porque Sim, depois esse da Segunda avião, Guerra inclusive, saiu de lá. começou a aparecer Sim, essas histórias aí. Inicialmente, o meu ponto de vista era que eram, na verdade, armas militares, aviões militares sim, desenvolvidos na Área 51, que é uma base ultrassecreta. Eu lembro que eu vi um documentário que a Rússia estava espionando, né? Então, eles sabiam o horário que passava o satélite, então eles recolheram esse avião, mas eles tinham sensores térmicos. Então, eles perceberam o formato triangular, eles sabiam que eles sim, estavam sim. trabalhando no avião. Então, se esse avião que está sendo produzido militarmente de forma secreta, numa rota secreta, se alguém visse, é um OVNI. Sim, e Não sabe explicar, automaticamente né? não Mas é entender, algo né? Porque ele militar. desaparecia do nada, entendeu? Aparecer Então, exatamente. É é, que corre no maior pau o negócio, né? Mais sim, o 4 mil negócio é quilômetros por tenso. hora. É. Que Então, mais? aí, o que aconteceu, né, com essa questão toda? Desenvolveu-se ali, então, uma questão mítica em cima da Área 51. Eu não descarto a possibilidade de ter realmente ali dentro uma nave e eles realmente terem feito uma engenharia reversa dessa tecnologia que eles encontraram para poder aplicar isso no meio bélico. Eu não descarto essa Sim. possibilidade. Porque É. muitas das coisas que a gente tem hoje, Daniel, de tecnologias, elas são feitas a partir de engenharia reversa. E tecnologias muito avançadas, assim, que você vê surgindo, assim, do dia para a noite. Eu até comentei isso, né? Você estava falando nos seus stories aí, a questão dos reptilianos e tal. Eu fiz um vídeo na minha comunidade secreta do Sparkle sobre reptilianos. O pessoal ficou bem chocado, assim, com as coisas que eu falei sobre os Uhum. reptilianos, porque as tecnologias, as grandes tecnologias, têm ali um dedinho deles, sim. Então, é uma questão de engenharia reversa também. Mas Engenharia falando. reversa, define engenharia reversa. Eu nunca Tá, é escutei essa assim, por terminologia. exemplo, vamos ver aqui, vai. Eu tenho aqui o meu AirPod. Esse aqui é o meu foninho que eu tô aqui, tá? Então, Tá, vamos supor que esse AirPod caiu aqui e ninguém nunca soube como ele foi feito. Então, não teve uma engenharia para desenvolver o AirPod. Eu só tive o entendi. produto final. Então, o que eu faço? Eu pego o produto final, faço a engenharia reversa, faço o projeto ao Ah, contrário para saber como que ele foi desenvolvido e aí eu desenvolvo, entendeu? Então, essa entendi. tecnologia é muito utilizada em várias coisas, até no meio do business, né, que é Uhum. meu field que eu sou formada e tudo, eles utilizam muito essa questão da engenharia reversa dentro das empresas. Então, por exemplo, um processo que deu muito certo, eu pego esse processo, aí eu vejo como que foi feito ao contrário e aplico na minha empresa, entendeu? Então, é um processo Entendi. já muito utilizado em vários Sim. campos e tal. Interessante. E Varginha? Ai, É, Varginha, eu adoro. é,
Você tem parentes lá, o que seus parentes disseram, que Tive, eles viram? não moram mais lá. Tá, mas O que contaram alguma coisa aconteceu para foi o você. O seguinte, que sim, o eles que aconteceu viram? foi o seguinte, a minha tia, por parte de pai, ela morou em Varginha por muitos anos. E ela disse que essa história do ET de Varginha é um real terror para os moradores de lá, entendeu? Que, tipo, os moradores mais antigos que viveram a época do ET, eles não gostam de falar sobre o assunto. A Uhum, história que a mídia conta é uma história totalmente fantasiosa perto da história que os moradores realmente sabem. O sim. que acontece é que bem atrás do apartamento da minha tia tinha um local ali que era conhecido como a Mata do ET. Ganhou Hum, esse nome depois, né? Um guarda florestal fazia ali a sua vigia noturna e tal, quando de repente ele ouviu um barulho, um estrondo e o objeto de repente se chocou com o chão ali. E é importante mencionar também que não só o ET de Varginha, mas todo ali aquela questão do Triângulo Mineiro, né, que é a cidade de Três Corações, a cidade de São Tomé das Letras e a cidade de Varginha. Elas ficam numa localização ali geográfica que é um vale. Então ali uhum. tem muitos mistérios, tá? Não tem só o ET de Varginha. Tem o ET de Três Corações, tem várias aparições ali em São Tomé das Letras que o pessoal vai na pedra, talvez um pouco chapados de droga também, tudo bom? Que o pessoal Sim, vai lá sim, para isso? claro. Sim, Uhum, mas existem casos de pessoas não chapadas que também viram, e tem ali um portal, dizem que é um portal energético que tem na cidade, tem até uma rua ali em São Tomé das Letras que o carro sobe na descida. Já ouviu falar? ah, sim, sim, É já, um já. Mas fenômeno, é um é um fenômeno fenômeno, é quase uma gravitacional. ilusão, é quase uma ilusão Sim, de ótica. Eu sim, é um sei como é que fenômeno funciona. gravitacional. Aqui na Polônia também tem uma rua dessa, lá na cidade de Carpatos, que é Eu já igual. experimentei isso, muito louco. Sim, é muito legal, é sensacional. É. Enfim, eu já experimentei a de São Tomé das Letras e aqui da Polônia também a gente viu o fenômeno gravitacional acontecer, é Uhum, uma coisa louca. Que a garrafa sobe na rua ao contrário, é uma coisa louca. Enfim, e daí essa região do Triângulo Mineiro, ela ficou muito famosa por causa do ET de Varginha. Mas existem outros uhum. casos ali, entendeu? E Sim. aí o Será que que é por causa do aconteceu? minério? Você acha que é por Tá, causa do minério? pode ser, pode ser. E também tem muita extração ali, né, daquela pedra São Tomé, né? Então existem minas ali muito grandes e tal. Minas Gerais, né? Assim que se diz o É nome. verdade. E as pedras produzem energia, né? Sim, sim, elas têm Pisoelétrica, né? energia. Energia mecânica, né? Se é pisoelétrica Sim, ou piroelétrica, né? Eu gravei um de vídeo energia sobre de isso, vou fogo, postar sim. mais para frente. Então, eu tive em Varginha para ministrar seminários, né? Tenho 7 pautas e conteúdos, né? Mas claro, sempre voltados ao público cristão. E eu perguntei para os próprios cristãos, moradores de Varginha, né? Assim, normalmente o cristão passa a ser cético quanto a isso. Mas Sim, sim, todos eles uniformemente falaram para mim em off, né? Não sim. falam assim Em off, quando eles tem não muita falam, gente. E é falaram assim, verdade. cara, Pode crer. rolou um negócio aqui muito louco, cara, a gente não sabe o Sim, que que é, mas eu vi, apareceu, o negócio aconteceu aqui. Ninguém fala sim. abertamente, mas fala assim meio em off, É né? tudo meio Então, velado, as próprias pessoas é, têm medo porque o exército estava lá, né, Daniel? E pelo que conta a história é que então esse OVNI se chocou ali na mata do ET e esse cara, que era o guarda florestal, ele foi ver. No que ele foi ver, ele teve contato com uma radiação muito extrema que o organismo humano não está preparado. E aí deu tempo dele chegar ali na cabinezinha dele, ligar para a polícia já acionou as Forças Armadas. Aí veio o exército, fechou a cidade, né? E o que aconteceu? Quando eles foram até o local da queda, esse cara, que era o primeiro cara que teve o primeiro contato ali com a radiação, ele faleceu de câncer generalizado em pouquíssimas horas. Então, nossa. isso é uma coisa que não fala nas histórias da televisão e tal. Isso Uhum. nunca Não, foi tem muito falado. filtro de mídia aí. Tem muito filtro de E mídia. aí, os outros, né, caras que foram chegando do exército, eles recolheram, então, um dos Greys que estavam na nave vivos e levaram para o hospital de Varginha. Então, a minha tia tinha uma colega que era enfermeira do hospital de Varginha e ela disse que sim, que é verdade, que eles isolaram uma ala do hospital inteiro, levaram ele para lá para poder embalsamar ele, para poder mandar para as Forças Armadas Americanas que já estavam sabendo, porque quem detectou essa queda não foi o Brasil, foi uma sonda dos Estados Unidos que já tinha avisado o governo federal que o negócio ia cair. Então foi assim, Uau! tipo, tava todo mundo sabendo. Como é que o exército chegou tão rápido lá? É, Entendeu? Tava todo mundo interessante. sabendo. Eles viram o objeto se movendo, calcularam a rota de queda dele e falaram: olha, é Varginha, vai cair. E aí já foi todo mundo lá pro buraco, entendeu? Para É, esperar.
Ah, Só que quero além de aproveitar. tudo isso, Ah, pode falar. desculpa te cortar, Não, é que teve uma você fala testemunha. bastante, pode falar. Pode É, falar, porque pode teve falar. uma testemunha. Na Hum. verdade, foram três moças que elas viram, porque parece que esse alienígena que caiu na nave, que se machucou e morreu depois no hospital, não era o único que estava na nave, tinha outro. E elas viram, elas passaram num terreno baldio e elas tiveram um contato imediato com ele, entendeu? Viram ele de costa, falaram que ele era horrível, que ele tinha uma pele marrom horrível e que elas assustaram, que ele parecia um demônio mesmo. E Uhum. elas contaram isso na entrevista depois, né? E eu não sei o que fim deu essas três moças aí, mas elas estavam voltando, assim, tipo de um passeio que tinham ido fazer, Sim, e sim. elas viram esse ET aí num terreno baldio, entendeu? Então teve outro, Sim, alguém comentou isso comigo. Quando eu estive lá, alguém comentou isso comigo. É das três verdade. moças. Sim, sim, comentaram comigo isso, né? Mas assim, tudo em off, né? Ninguém, se tivesse três, quatro É, numa roda, não fala. sim, Chega em não. off assim, ó, aconteceu mesmo, né? Fica até como sugestão, tanto para os meus seguidores quanto para os seus, tem um filme na Netflix, até comentei com você, chamado A Chegada. Ai, Achei incrível. maravilhoso, Eu muito achei bom. esse filme meio por acaso. Meu, eu nunca tinha chorado com um filme de alienígena. Chorei. Achei Realmente linda a é história. muito bizarra a história. Linda a história, linda, linda, Sim, né? e Então também vale a tem um pena. pouco da engenharia reversa também nesse filme, se você for pensar. A Porque viaja no engenharia do tempo. pensamento reverso, olha só que louco. Uhum. É É, é um filme muito bom, realmente. Muito bom. De muito interessante. contato. Não, eu nunca tinha visto um filme assim, tão bem feito, muito bem feito. Eu fui pelo Sim, e elenco, eu foi tava um meio dos de últimos bobeira. filmes assim de alienígenas que fizeram, né? Depois não fizeram mais. É. Até onde eu tive. E tem um filme que até comentei com você, aí você me avisou que não é um documentário. Eu assisti, achei Ah, sim. fantástico, eu pensei que era um documentário, que era Contatos Imediatos de Quarto Grau. Mas Eu odeio esse filme. ele parece muito real. Você Sim, assiste, porque é parece que você feito está como lá. se fosse, né, um documentário. Então você sai, é tipo Bruxa de Blair, né? Você sai Assim. achando que tem OVNI que vai te abduzir a qualquer Você momento, vê né? Você uma tá meio... coruja, você já se arrepia inteiro, né? Exatamente. Você fica meio maluco, né? Quero aproveitar o ensejo, fazer uma pausa rápida aqui e mandar um beijão para Alissa, tá? É Que ela é uma verdade, minha fofa, seguidora. uma Ela falou que é minha seguidora. seguidora. Seguidora, ela segue você, adora você, né? Ai, Minha um beijo, ovelhinha Alice. também, a Alissa, e o irmãozinho dela, o Tetel, viu, Tetel? Então Beijão é para um você. beijo para Alicia e um outro para o Tetel. Isso, Pronto. Alissa e Tetel, isso, são fofas demais, né? O Tetel é o Mateu, mas a gente chama ele de apelido, né? Sem Tetel, problema. né? É o São Tetel. fofos demais, né? Deixa eu colocar aqui. Perguntas que o povo fez antecipadamente para mim, tá? Para perguntar para você. Olha, muito importante. Eu não conheço muito, né, sobre esse tema. Amanhã, até conversei com você sobre isso, Sim, sim. uma questão ética. Amanhã eu vou publicar um vídeo no meu canal, que eu vou intitular de... como é que é o nome mesmo, Karen? Oi? Como é que é o nome do vídeo Eu de nem lembro amanhã? mais. É que faz tempão. Prepare-se para ação. Prepare-se para a ação. Que, na verdade, são estratégias, né, digamos assim, espirituais, né, para se proteger de coisas que poderão acontecer. É isso. Então, o tema Maravilhoso o dele, tema, inclusive. a espinha dorsal não é OVNI, né, não é isso. Mas, durante 20 minutos, eu apresento 3 linhas que eu acredito, né, que explicam o fenômeno OVNI. E eu vou apresentar também a minha posição, né? Hoje eu vou deixar mais você falar, a gente vai bater um papo, mas amanhã eu coloco isso. Ainda eu comentei com você, eu falei, eu não quero que pareça que eu estou me aproveitando, carona, mas não é nada disso. Não, e também nem precisa se preocupar com isso. Já falei Não para foge você. da espinha dorsal. E semana que vem, aí sim, papo cabeça, é o Enigma do Espelho. Aí esse daí o povo vai gostar. Eu Ai, gosto gostei desse nome. eu gosto de coisa cabeça, né? Perguntaram para você o seguinte, OVNIs, você acredita que OVNIs podem ser pilotados, na verdade, por seres humanos que aprenderam a viajar no tempo? Como, por exemplo, Tesla, ele fez uma experiência que, tecnicamente, ele viajou de fato no tempo. Eu Né? tenho um vídeo Através de sobre ele. Eu tenho vídeo sobre sobre tudo bom? Pois ele é meio menosprezado, né? Mas o cara é um Sim, gênio, muito. né? Tanto é que assim que ele morreu, o FBI foi lá, a CIA, tiraram tudo do Pegaram hotel todos dele. os documentos dele Então, e sinal que o cara mandaram tudo. descobriu alguma coisa. Então, ele Sim, conseguiu produzir um campo eletromagnético que deformou o muito espaço-tempo grande, sim. e ele conseguiu ver uma fração de tempo do futuro. Ele viu o celular, ele viu a tecnologia, o Wi-Fi, ele viu um Sim. monte de coisa, né? Então, dizer,
quem sabe, né, se dominar essa tecnologia por algum motivo, mesmo que seja parcial, você acredita que poderiam ser OVNIs, então, na verdade, viajantes humanos mesmo, viajantes do tempo? Isso Eu acho que você existe considera essa sim. possibilidade? Existe essa possibilidade, sim, mas existe também, Daniel, uma coisa que a gente não está considerando aqui, é que existe dois pontos da ufologia, tá? Existe a Hum, ufologia física, que são todos esses fenômenos que a gente já está conversando sobre, que são fenômenos físicos. Observação de naves, a nave que caiu, o ETzinho ali que foi para o hospital, isso é físico. E tá. existe, óbvio, a parte da ufologia, que é considerada uma ufologia extrafísica. Não é espiritual, porque essa não pode ser considerado um contato espiritual, porque não é espírito com espírito, né? Então é um contato extrafísico. É Então tipo uma existem duas telepatia? vertentes. É Ah, como se fosse uma telepatia, mas existem diferentes camadas dimensionais, diferentes níveis dimensionais, e sim, isso eu existem acredito. criaturas em diferentes níveis dimensionais. E Sim, isso eu existe, também creio. obviamente, o plano da comunicação, que é a quarta dimensão. Nós estamos na terceira. E Uhum. existem seres que estão em dimensões muito mais elevadas. E eles se encontram com o ser humano na quarta dimensão. A quarta dimensão ela pode ser acessada tanto conscientemente quanto inconscientemente, como, por exemplo, quando você dorme. Se os nossos sonhos, eles nada mais são, explicados pela ciência, tá? Do que uma compilação das suas memórias do dia, com as suas memórias do passado, mais os seus aprendizados, como é que você explica as pessoas terem sonhado com seres que não são humanos? Sonhado com pessoas que não conhece, sonhado com coisas que nunca viu. É porque, Uhum. de fato, essa pessoa ela está acessando uma dimensão diferente enquanto ela dorme. Quando a Sim. gente dorme, Daniel, existe na nossa glândula pineal os cristais de DMT, que é dimetiltriptamina, que é um alucinógeno. Esses cristais, eles são responsáveis por produzir os sonhos numa tela mental, então é por isso que a gente vê os sonhos aqui na frente, mas eles também são responsáveis por fazer essa ligação entre o físico com o extrafísico. É por isso que Uhum. os médiums e os espiritualistas e tal, eles falam tanto dessa questão do despertar e da abertura da consciência, né? Então, a Sim. abertura da consciência nada mais é do que abrir a sua glândula pineal para fazer contato com esses seres que estão em dimensões diferentes. Então, existe a possibilidade de um ser humano ter viajado para o futuro e ter conseguido decodificar essa tecnologia e estar voltando aqui para meio que falar que é o fodão e voltei no passado e tal. Existe sim. Mas existe também a possibilidade, que a gente não está considerando, disso ser uma coisa interdimensional, entendeu? E não só dessa Uhum. dimensão física. E as coisas que Sim. a gente vê no céu, essas luzes, os OVNIs e tal, nada mais são do que a manifestação física de algo que é extrafísico, entendeu? Então, existe a manifestação física sempre, até das coisas extrafísicas. E um Uhum. exemplo bem famoso da nossa cultura são, não sei se você já viu, aqueles médios de incorporação, que depois que eles terminam de incorporar, sai uma substância da boca deles. Tipo Da um boca, da plasma. orelha. Aham. Você já viu isso? É Eu um não negócio vi, mas já li a bem respeito. bizarro. Eu nunca É um vi negócio logo. bem bizarro. Eu também nunca vi Ah. pessoalmente, mas eu já vi fotos, eu já vi. Tem o nome disso é ectoplasma. O Ectoplasma, ectoplasma isso, ectoplasma, o ectoplasma ele é a manifestação a manifestação física, desculpa, do contato extrafísico com outros espíritos. Então, da mesma Uhum. maneira que a gente tem a manifestação física num centro de espírita, kardecista, essas coisas e tal, até na Umbanda, por exemplo, a gente também tem essa manifestação física de seres extraterrestres ou que são de outras dimensões ou extradimensionais, entendeu? Uhum. Então, é interessante a gente analisar toda a questão dos Sim. alienígenas, não só no ponto físico, mas no ponto extrafísico, que para mim é o mais interessante. Né? É. Porque esse negócio de ficar observando naves, a gente já viu, a gente já sabe. Você já viu alguma coisa no céu? Nunca vi. Tem que Nunca olhar vi mais para o nada, céu, homem, aproveita. nunca vi nada assim que tenha me despertado a atenção que a ponto de eu Sim, julgar, ter um contato, tal. Isso nunca aconteceu. Adoraria ver, amaria mas ver, você olha para o né? céu? Olho Ah, bastante, às né? vezes Mas está aqui em São fechadinha a tua Paulo, eu não glândula. sei como é que é aí, né? Mas aqui em São Paulo você não vê muito.
né? É Tem porque tem muita muita luz, né? poluição, né? Muita luz Muita também. luz, muita poluição, então você não tem uma visão muito legal, né? Inclusive tem um vídeo no meu canal da glândula pineal, eu conheço um pouquinho a respeito, mas para quem quer saber a respeito dessas dimensões paralelas, eu acho que fica uma dica de vídeo para assistir, era na época do que o Carl Sagan apresentava a série Sim, Cosmos, ele sim, gravou um vídeo chamado Planolândia, né? Você põe lá no YouTube, Carl Sagan Planolândia. Ele explica perfeitamente essa teoria das dimensões de maneira sim. incontestável, né? É claro que ele não vai subindo todos os degraus, né? Pela física quântica, acho que são 10 dimensões. Einstein chegou a Sim, dizer que sim. haviam 7. Então, assim, mas existem alguns Eu tô consensos aí. sabendo até da 12ª dimensão. Ah, Então, é? se às vezes a 12ª dimensão existe, pode ser que existam outras dimensões também. E também estou sabendo, Daniel, das dimensões que são dimensões intermediárias. Então, não necessariamente um número fixo, mas uma dimensão perene que conecta essas outras dimensões, entendeu? Como, por exemplo, Uhum. a quarta, que conecta a terceira com as outras, Sim, entendeu? sim. Estão descobrindo agora, estão praticamente comprovando matematicamente, né? Sim, A porque parece questão que dos precisa disso, multiversos né, até. para o ser humano. Ah, Eita, cara, é o não, multiverso aí. é vento, vento, vento. Vento mais o meu gato, né? Existe uma soma de duas coisas, né? Tá bom. Porra, Pois é. que É, susto. A gente aqui falando de alienígena e ali, faz bum, um barulhão. caiu a nave aqui. Né? Ah, Pois é. você, como é que chama o nome do lugar que você mora? São Paulo mesmo? Eu estou um pouquinho afastado de São Paulo. Eu não gosto da cidade grande. É muito movimento, muita muvuca. E como eu me tornei uma pessoa pública e tem muito maluco por aí, que Eu às tenho vezes é certeza que que o eu moro na fã colônia. porque tem fã. Um fã matou o John Lennon, deram um tiro no Papa que não fez mal para ninguém. E eu já recebi muita Ah, ameaça, e até aqui para, às na vezes, colônia tratar de tem assuntos a que as roupa pessoas dele. discordam. Sim. Né? Então, Aqui na discordou, vai lá que é. colônia tem a roupa que ele tomou o tiro, tá no santuário aqui. Ah, É é? porque o Papa era daqui, né? Ah, sim. Ah, é O verdade, Karol polonês. Wojtyla, ele é polonês. É. Aí tem um Sim. santuário do Papa aqui na Cracóvia, e aí tem a roupa que ele tomou o tiro, tá lá, Puxa. num negocinho. A abdução, né? Hum, Como que você define a abdução? Um monte de gente perguntou isso aí. eu defino a abdução de duas formas: a abdução do Hum, corpo físico e a abdução do corpo astral. Vamos primeiro à abdução do corpo físico, que porque eu tô sabendo que agora não existe mais, tá? Isso é coisa do passado. A abdução do corpo físico é: você está dormindo, lindo, maravilhoso, vem ali uma coisa, te pega no corpo físico, te leva para uma nave ou uma dimensão ou qualquer outra coisa assim, e faz ali uma colocada de implante ou de repente retira algum tipo de material genético seu, pode ser um fio de cabelo ou até um material uhum. reprodutor seu, que é muito comum. E aí te Sim. devolve e você não lembra de nada porque eles te dão um negócio para você esquecer. Essa é a abdução do corpo físico. A abdução do corpo astral acontece justamente quando você está dormindo e você se desprega do teu corpo físico por causa de uma coisa, um fenômeno que se chama projeção astral, que é muito difundido entre os médiuns espíritas e espiritualistas também. Então, Sim. quando você se desprega do teu corpo físico, dependendo da frequência que você tá, de padrão vibratório, isso é uma questão bem cabeção mesmo, você pode encontrar com algumas criaturas ali. E existem criaturas que se aproveitam do teu corpo astral, ou seja, e pegam o teu corpinho, sua fantasminha enquanto você está dormindo, e faz a mesma coisa, leva para a nave e pode fazer até coisa pior do que isso que eu falei do corpo físico, entendeu? Ah, quer dizer, essa questão dos implantes é interessante porque já houve Sim, casos, documentários que eu assisti, que as sim. pessoas mostraram implante, né? Mostraram tirando o Esse é um implante implante físico, tá, e Daniel? ninguém sabia o que era aquilo, não tinha uma explicação, né, científica para aquilo, né? Ah, explica para gente, Sim. aqui um E esse é o monte de gente implante pergunta. físico, né? Tem uma Sim, diferença. o físico. E aí você falou que tem o outro que são dois. Que seria um implante extrafísico, né? Que é aquele colocado não fisicamente, mas ele existe. Bom, na década Ah, de 60, depois da década de 60, depois desses casos começaram a acontecer assim muito mais frequentes depois da década de 60, começaram essas pessoas então a falar que estavam com implante. De repente a pessoa ia fazer uma consulta de rotina, fazia ali sei lá, isso, um tirava um scan raio-x e aparecia um de negócio algum esquisito. determinado Sim. local do corpo, parecia um negócio, falava, o que que é isso? Aí tirava.
Hoje em dia, Daniel, existem pessoas especializadas para remoção de chip alienígena que foi colocado no corpo astral. Então, você pode fazer 250 mil raio-x, você não vai achar. E é isso que é muito interessante a gente poder analisar, é que até eles evoluíram no intuito da colocada de implante. E Porque como é antes que eles tira? colocavam implante. Calma. E aí? Ah, tá. Agora eu Antes já eles fiquei colocavam. desesperado. Ai, já quero tirar todos os meus. Antes É. eles colocavam o implante físico, você ia no médico, você tirava. Mas se eles colocam um implante que não é físico, que é um implante que você só consegue perceber se você estiver em hipnose ou num contato direto com eles, aí você não tem como tirar, entendeu? É mais difícil para você conseguir tirar, porque não é Aí todo você mundo fica que com o entra em negócio. transe hipnótico. Você fica com o negócio e você fica com vários problemas de saúde, problemas psicológicos, você se sente perseguido. Tem um vídeo no meu canal falando 72 sinais de que você foi abduzido. E desses 72 sinais, né, pelo menos uns 60 sinais são sinais de que você tem implante. Então, às vezes você passa na frente da, sei lá, da sua seu roteador, do modem, do seu celular, e o negócio começa a apresentar ali um fenômeno. Tipo, eu, por exemplo, Hum. ligava o controle do meu videogame sem precisar tocar nele. Você tem E eu uma tenho um carga vídeo dele eletromagnética ligando longe de diferente. mim. Entendi. É, não é Exato, que porque a você tem pessoa assim uma fica com esquizofrenia, um né? Você tem uma negócio. visão, um delírio. Você tem Não. uma carga diferente. Ah, essa eu Sim, não você tem sabia. uma carga diferente e também você começa a influenciar as tecnologias da tua casa. Não sei se você já viu, tem gente que passa embaixo do poste e o poste apaga. Tem gente Não. que vai pegar num copo, o copo quebra. Você já viu Disso isso? já. De vai Aí eu pegar sempre num copo, o imaginei copo choque quebra? térmico e tal, eu já Sim, eu vi. também pensava assim, mas É, nada mais é do que uma manifestação energética, porque o nosso corpo, ele é uma grande energia. antena, né? Os nossos receptores, as nossas células, elas vibram ali numa frequência, né, que o átomo tem que vai vibrando, e o negócio produz energia eletromagnética, mas também recebe energia eletromagnética, né? Por isso que essas tecnologias de antenas e tal, elas são tão perigosas por causa Sim, dessa as recepção. HARP, por exemplo, né? Sim, sim, por Eu causa da falo bastante recepção. sobre E isso. também tem os neutrinos, né, que são as partículas neutras, que não fazem nenhum perigo para o corpo humano, mas algumas são sentidas. Inclusive, foi um neutrino que foi identificado por aquela sonda lá que identificou a possível existência do universo paralelo, foi a identificação de neutrinos que vinham da direção oposta, ou seja, de dentro da Terra e não de fora. Então, Sim, só verdade, para você ter verdade, uma verdade. noção de que essas antenas, né, que existem por aí, nada mais é do que nós somos uma própria antena, né? Porque a gente recebe também a energia Recebe, sim, eletromagnética, você produz, pulsos e recebe, tudo. sim, sim. Então, quando você está numa frequência normal, você não vai interferir nos aparelhos eletrônicos. Agora, quando você está microchipado, você começa a interferir. Você começa a interferir nos animais da casa também, eles ficam mais arredios e tudo, entendeu? Muito Então, louco. eles Isso começam. involuntariamente, involuntário. Você não Involuntariamente, tem total. controle sobre isso, Não, não tem né? controle. Acontece. Ah, interessante. Acontece. Então poderia ser um fenômeno paranormal, a pessoa poderia ser tipo um Sim, Uri Geller, considerado só que paranormal. na verdade não é paranormal, seria esse Na verdade, implante. pode ser que a pessoa seja um paranormal, sim, tá? Tem que Não, descartar não as descarto possibilidades, que tem que essa passar pelos filtros, possibilidade né? É, nossa, para sim, você chegar no tem que tirar todos diagnóstico os disso. filtros. Gente, o É. diagnóstico disso é a coisa mais louca que tem. A pessoa ela começa a ter sonhos, entendeu? Desse fenômeno. Porque a abdução em si, Daniel, nada mais é do que você ser colocado numa maca com um monte de coisa estranha em volta de você que você nunca viu na vida, e depois eles te dão um bagulho para te apagar, para você esquecer da memória. Só que essa memória, ela fica salva no teu inconsciente. Quando você dorme, essa memória aflora. Então a pessoa começa a ter sonhos, ela começa a ter lembranças dessa abdução, memórias de que está conversando com seres que não são parecidos com a feição humana e tudo. E por mais que esses seres eles utilizem uma técnica de camuflagem, ou seja, eles tentam se parecer com humanos, a pessoa percebe, entendeu? Você percebe no olho, você percebe no jeito de falar, porque eles não falam com a boca igual nós falamos. Tem um outro fala, que é um ser menos desenvolvido. Mas os Hum. mais evoluídos não falam com a boca. A conversa é toda telepática, é de cabeça para cabeça. Ah, Fala, meu, tá acontecendo alguma coisa muito louca nesse pô, meu legal para sonho. passar cola na escola, hein? Né? Gente, Telepatia, olha, é assim. Uma maravilhoso, tecnologia maravilhoso. Não fantástica, só para né? passar cola, não só para passar cola, né? É, Passar tanta várias coisa. coisas. É, verdade. Muito doido isso.
Tá, e como é que é essa questão do contato de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau? Qual é a definição? Essa eu sei, mas eu Até prefiro que onde você eu explique. sei, o de primeiro grau é quando você observa um OVNI. Só viu, primeiro Só grau. viu ali, primeiro Tá. grau. O segundo grau eu não sei explicar direito. O terceiro grau é o contato realmente, você viu um ET. E o quarto grau é a abdução. É esse que Ah, eu sei. você Você sabe qual viu, é o segundo viu grau? a imagem? Não, não sei. Eu lembro quando eu era criança, foi o filme clássico, né? Acho que nem é da sua época. Contatos Contatos imediatos de terceiro Imediatos. grau. Você assistiu? Ai, Uau! claro. Poxa vida, Steven então não estou tão Spielberg, velho quem assim, não vai. assistiu? Não estou tão velho assim, Pô, né? Então, eu não sei de segundo grau, não sei. Eu sei que tem o também contato não sei. visual, né? Tem o contato físico de você ver e tem o Uhum. contato mesmo, de tocar, de ter Eu alguma, acho que esse sei lá, contato é o terceiro. E aí o é, quarto grau é a abdução, porque no filme Contatos de Quarto Grau, que é aquele da Mila Jovovich, ela aham, trata sobre o tema abdução. Então, o quarto grau seria a abdução. hum, tá. Triângulo das Bermudas. Você E acha você que... lembra no filme hum, como era traumático? lembro. Eles ficavam Desculpa. É pirados que mesmo, é travou um verdade. pouco aqui, Não, ficou fora de não. ordem. Tá, não, Sim, era eu bem lembro. traumático. No filme as pessoas ficavam enlouquecidas, né? Mexia aquilo com a mente delas, elas não conseguiam dormir Sim. direito, tinham pesadelos, tal. Eu lembro perfeitamente. Foi um filme assim, eu adorei, né? Como criança, adorei, né? Então, é A mais ou menos o comunicação mesmo no final, nível. né? Eu não É. gostei. Eu fiquei Não, da com medo. comunicação achei legal. Eu gostei, da Eu fiquei com comunicação medo achei o daquele filme. máximo, né? Eu adorei, né? O tan 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 Estamos tan, né? travando um Musiquinha. pouquinho. É. É. Triângulo das Bermudas. Né? Você acha que tem alguma interferência lá, ufológica, ou é só um campo eletromagnético, tipo um cruzamento das linhas de lei, um campo eletromagnético mais forte, alguma coisa assim? Eu acho que é uma questão mais campo eletromagnético mesmo, da própria Terra mesmo, igual tem na Antártica. Tá. Você acha que a tecnologia MK Ultra ela pode ter sido apreendida com esses alienígenas ou o ser humano mesmo que desenvolveu? Porque é uma tecnologia muito semelhante, né? Você é hipnotizado, O né? controle da mente, né? E Sim. controle da mente. Você é hipnotizado, só que uma pessoa hipnotizada, você não faz aquilo que você não faria conscientemente. Tipo, eu não sou Sim. um assassino. Se disser mata alguém, eu não vou matar. Né? Agora, Não, o não faz MK porque a Ultra hipnose não tem esse poder, né? não tem esse Eu não poder, sou mas hipnóloga, nem é, pretendo, mas eu sei eu que não também tem não. esse poder. Não tem esse poder. Mas dentro do projeto MK Ultra, aí sim tem. Isso aí foi desenvolvido desde a década de 50. Né? Você destrói os parâmetros cerebrais, você consegue Sim, implantar uma memória na pessoa, e aí você tem um comando, um start, a pessoa fala bola, aí a pessoa vai e mata aquela pessoa, mata fulano. sim, Né? E sim. apaga a memória dele. Ele não sabe mais que ele passou, quem mandou, ele fica... Esqueceu. Você vai perguntar quem foi o mandante, ele não sabe. Ele apaga completamente da memória dele, Fica né? uma pessoa meio abobada, né? Fica meio abobada, Que mas ele só cumpre a responde. tarefa e Uma isso das é pessoas. É, assustador. sim, uma das pessoas assim que eu assim choquei mais de ver que passou por esse processo foi a Britney, né? A Britney Spears, que tem Ah, assim é? Eu não vídeos sabia. dela. Nossa, o caso da Mas Britney ela para estava mim é o mais normal, assim, sem assustador. estar chapada, nada, normal. Normal, normal. Várias Aham. entrevistas em vários dias. O que aconteceu com ela foi tipo, ela passou por um processo muito restrito para ela, como se ela fosse uma bonequinha de luxo, entendeu? Ela acreditar que ela era uma bonequinha e tal. E ela deixava meio que umas mensagens subliminares nas músicas dela. Tem uma música e tal. E tem um vídeo dela que é bizarro, dela dando uma entrevista e ela tá total assim, sabe, sem saber o que falar, o que e perdidona ali. E ela nunca foi envolvida com droga, né? Até onde eu sei, ela não era assim. Aí depois Porque passou por normalmente o tratamentos mundo psicológicos artístico, e né? tal. Exato. O pessoal né? Geralmente é. Aham. Mas um dos É. casos assim mais assustadores que eu vi foi com ela. E ela ficava totalmente transtornada. Agora, eu acho que isso tem muito mais a ver com o humano e com a psiquiatria do que com o Sim, alienígena em si. eu Porque é também muito acho. fácil. Se você hackeia o próprio cérebro, né? Você hackeia o cérebro humano e você consegue dar os comandos certos, porque, Daniel, existem diversos níveis de hipnose. A gente conhece a hipnose clínica e a hipnose de palco, que é aquela que o cara vai lá, faz umas coisas Sim, de super divertidas. entretenimento. Uhum.
Mas existem vários níveis de hipnose e o nosso subconsciente, ele é um local onde a ciência ainda não domina. Então, pode ser que Não. algumas partes da ciência dominem algumas partes mais profundas e consigam fazer ali a chavinha mesmo que está O faltando MK para poder Ultra eu fazer já esse tipo estudei de bastante, dominação, né? é um projeto que existe. Ele é pesquisado desde a década de Sim. 50 e hoje ele está super aprimorado. A A própria Rússia Hillary Clinton é a também. top. A Rússia é a top dos tops, sabe tudo disso. Eles têm Existe. esse Você já ouviu poderio. falar do livro secreto da Rússia, das raças alienígenas? Não. Bom, mas Então, deve estar em porque russo, russo, a né? gente Por isso que pensa eu que não ouvi russo não falar, está. né? Não, Não. acho que já deve ter tradução, sim. Acho que já deve ter. Mas é que eu geralmente, quando eu vou fazer meus vídeos, eu gosto de assistir documentários russos. Por quê? Porque para falar polonês, você tem que entender mais ou menos um pouco de todas as línguas eslavas. E é mais ou menos a mesma coisa, só muda um ou outro acento. Então, quando eu vou fazer os Uhum. vídeos, eu assisto os documentários russos. Inclusive, o vídeo que eu fiz da Antártica saiu de um documentário russo. E aí eles comentam sobre as raças catalogadas, né? Que eles têm mais ou menos 83 raças alienígenas catalogadas. Então a gente tem Interessante. ali uma noção de que ET é só aquele verdinho cabeçudo, zoiudo, que seria o Grey, Uhum. né? Que é aquela raça Great. típica de ET. E tem um monte de raça aí, né? Pra gente poder olhar e que a gente não tá olhando. A Esse gente também universo é tem a noção muito de que, grande. Às vezes as pessoas perdem a claro, percepção que o planeta sim, Terra é um pontinho, né, diante de Júpiter, por sim, exemplo, que por sua vez é um pontinho perto do Sol, que é todo o sistema solar é um pontinho na nossa galáxia, que é um pontinho no sim. universo observável. E que se A gente você só observa considerar 4%, né, E do se você universo. considerar também que existem os multiversos, ou seja, universos paralelos, Multiverso, sim, esse sim. bagulho é muito grande, A gente não entendeu? entende Então nada, não dá para sabe nada, você. matéria escura. A gente A acha gente que não sabe. entendeu isso ainda, não A sabe. gente acha que sabe. Carol, vou o tempo, meu, é impressionante. Olha, já estourou o tempo, senão não grava. É muito Não rápido, tem é um problema. assunto Ah, muito legal esse assunto, né? a E gente fala rola, muito, né? e rola Verdade. fácil, né? Criou um entrosamento Sim. legal, gostei. A gente vai marcar mais, né? E depois Ah, talvez a gente pode beleza, por fazer mim no, tudo no seu bem. Instagram, enfim, Ah, ficar não teu tem critério. problema A gente nenhum. vai conversando aí, tá bom? Olha, foi uma honra. Tá bom, Obrigado de combinado. coração, viu? Imagina, De obrigada a coração você ter vocês aí por aceito. terem mandado Você... as perguntas e desculpa não ter tido Uhum. tempo de responder tudo aí para vocês. Não, tranquilo, mas dentro do tempo esclareceu bastante coisa. Muito obrigado, viu? Forte Imagina, abraço obrigada a a vocês. você, ao marido, ao Aladinho, a todos vocês Opa! aí, tá E bom? toda a família aí também. Um Toda a beijo. família, tá bom? Energia de amor. Tchau, tchau. Desligando Tchau. aqui.